Olá, seja bem-vindo ao seu canal Pelo Bem do Brasil. Meu nome é Paulo Roberto e eu falo aqui sobre todas as situações que estão presentes aqui no nosso país nesse momento, principalmente no contexto da política. Nós estamos passando por esse momento de instabilidade e não se sabe quando isso vai melhorar. Mas, para te contar aí um pouco, eu quero falar agora sobre a questão da Copa do Mundo. A seleção brasileira, ela jogou contra a seleção do Marrocos. Eu não entendo muito bem dessa questão de futebol. Sei algumas regras ali, um impedimento, alguma coisa desse tipo, mas não sou assim, tipo, um conhecedor do futebol. Mas pelo que eu pude observar, e na última Copa eu acompanhei alguns jogos, dei uma olhada, eu pude ver que a seleção do Marrocos, ela me parece que chegou nas quartas de final, uma coisa assim. E nesse jogo agora, eu observei que a seleção brasileira, ela tem assim muitos jogadores, né? Muitos jogadores ali importantes, tal, são muito bons no futebol, mas eu não pude ver uma coisa que estava na seleção do Marrocos, que é o grupo, a coletividade. Eles não têm assim uma grande estrela. Me parece que tem um jogador ali que joga na França, né? Mas assim, no conjunto eles estavam mais assim completos. Então, como num jogo de futebol, um só não faz milagre, eu acredito que o conjunto seja muito importante. E na seleção brasileira a gente viu ali, me parece, que estava tudo mais focado para um único jogador ali, me parece que é o Vini Júnior. Então eu acho que em termos de conjunto o brasileiro tem esse ciúme, digamos assim, entre aspas, essa inveja, essa coisa de não querer admitir que o outro time foi melhor. No jogo, o Marrocos foi bem melhor. Aí depois do jogo, aí vem muitos comentários, o pessoal começa a falar um pouco sobre como foi a partida. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aí eu quero rapidinho mostrar depois, mas aqui é o resultado, né? Os comentários que aparecem depois do jogo, a galera tudo criticando, como foi e tal, a galera cada um procura aqui um culpado. O brasileiro tem essa dificuldade, né? Porque a seleção brasileira está jogando e as pessoas entendem que o Brasil na seleção tem que ganhar de todo jeito, todas as formas. Mas o futebol eu acho que ganha o melhor, né? Ganha o melhor. Aí me parece que colocaram culpa nesse jogador aqui, o Casemiro, esse jogador aqui, sendo que ele foi muito ruim na partida e tal, né? Isso aqui tudo é repercussão, tá vendo? A galera, todo mundo falando, mas parece que durante o jogo não foi esse jogador, o Casemiro, esse comentarista aqui, o Neto, comenta muito essa questão do futebol, né? Ele é muito intenso nos comentários, inclusive muito incisivo, muito forte, pega bem pesado mesmo. Esse aqui é o jogador Casemiro, mas no jogo me parece que esse jogador ele pediu para ser substituído. Então, possivelmente, como ele pediu para ser substituído, esse aqui é o craque, né? O jogador craque da seleção do Marrocos, né? Como ele pediu para ser substituído, possa ser que ele tenha tido algum problema de saúde e tal, e por isso que ele não desenvolveu bem. Tá vendo aqui? Esse é o craque, né? Esse aqui. Embora não tenha feito gol. Então é isso, a galera tem dificuldade de aceitar e admitir, mas na minha humilde opinião, como disse para vocês, eu não entendo muito bem assim, do futebol, não é a minha área, mas eu tive olhando assim rapidamente alguns jogos e eu pude ver que as outras seleções estão muito bem desenvolvidas, inclusive seleções de países bem pequenos, mas isso não quer dizer nada, né? O sujeito mora num país ali de 50 mil habitantes, mas joga lá na Europa, né? Joga no Manchester United, no Liverpool, no PSG, esses times da Europa. Então não tem nada a ver, né? O tamanho do país. E quer dizer, um jogo eu acho que é difícil, né? Da gente admitir, né? Isso em qualquer ramo da vida, né? Numa situação só você não tem como medir a capacidade de alguém. Então veja só, essa questão do futebol, ela é muito curiosa, porque o futebol, pelo que eu observei, ele não é só a questão do campo. Futebol, né, não é só a questão do campo. Eu acho que o futebol, ele ultimamente tem sido muito extracampo. Se viu, no meu entendimento,
uma forma de ganhar muito dinheiro no futebol, com propagandas, com patrocínio. Então, o futebol, ele na verdade, ele não está, ele não está só dentro do campo ali no jogo, ele é extra-campo, podemos dizer assim. E, por exemplo, tudo que tem ali no campo, por exemplo, no estádio de futebol, jogadores e as informações que aparecem ali nos telões, tudo aquilo ali, vocês que entendem de futebol, sabem que aquilo ali tudo é patrocínio. Então, para você colocar numa Copa do Mundo, né, o anúncio ali da sua empresa, você tem que pagar milhões à FIFA. Muito dinheiro, é muito dinheiro. Então, o futebol evoluiu muito, saiu, vamos dizer assim, das quatro linhas e foi muito para essa questão, acho que, empresarial, né? Essa questão empresarial. Então, hoje o sujeito possa ser que ele entre dentro de um campo e ele não esteja muito preocupado com a nação dele ali, que está torcendo, que está assistindo, que está vibrando. Às vezes o sujeito está ali para ganhar visibilidade. E a Copa do Mundo é o momento em que os maiores clubes do mundo estão ali acompanhando os jogadores para depois fazer comprar um jogador que custa milhões de dólares, é muita grana. Sobre essa questão do patrocínio, deixa eu mostrar aqui uma coisa. Aqui a gente pode ver essa questão aqui, aqui o campo de futebol, a gente vê que nessas laterais aqui, eu sei que vocês entendem, mas é só para trazer aqui esse comentário, isso aqui tudo é patrocínio, então não é muito barato essas empresas que colocam esses anúncios aqui, nesses telões aqui, que vai passando ali, esses telões de LED, tem aqui também que aparece ali, ó, tudo isso aqui é uma mina realmente de dinheiro que está hoje dentro do futebol. Sem falar essas questões agora das bets, né? As bets que realmente entraram no futebol, essas apostas, quando dois times estão ali em campo, para quem não sabe, mas bilhões e bilhões de dólares, de euros, estão envolvidos em apostas, casas de aposta. É por isso que no Brasil, por exemplo, já se tem uma legislação para disciplinar esses crimes que são praticados no âmbito do futebol, que é você mudar o resultado, tentar influenciar o resultado, jogadores que muitas vezes levam cartão amarelo, cartão vermelho, pessoas que de alguma forma tentam praticar corrupção dentro do esporte, qualquer que seja o esporte. O Brasil já tem essa legislação, porque esse comportamento de fato existe no futebol. Como eu disse, ele saiu das quatro linhas e tomou outras partes, né? Principalmente essa parte empresarial. Então tá lá as casas de aposta, o sujeito vai ali, toma um cartão vermelho, e muitas vezes isso está dentro das apostas, ou o goleiro faz um pênalti, o zagueiro faz um pênalti de propósito, ou o goleiro, para tentar influir no resultado. Então o Brasil tem já essa legislação que considera esses comportamentos como crime. É isso aí. Mas assim, eu achei uma coisa bem curiosa, gente, um podcast que o Cafu estava participando, aquele jogador de futebol que foi campeão em 2002, ele foi o capitão da seleção brasileira. O que me chamou a atenção foi um comentário que foi feito lá, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, um comentário que foi feito lá por uma pessoa, eu vou mostrar aqui. Esse comentário aí é um negócio, assim, uma coisa muito engraçada, né? Esse OS Brother, uma coisa assim, né? Na gringa, né? Ele comentou aqui o seguinte: na minha opinião, se segurar o Ronaldinho Gaúcho umas noites sem balada de cerveja, dá umas 4 canetas de Monjauro pro Ronaldo Fenômeno, pedir o Bob para subir o morro para buscar o Adriano, depois ir na igreja para buscar o Kaká, ainda dá tempo o Brasil pegar o Hexa, né? Tô falando. Muito interessante isso aqui, realmente o cara tem uma ideia, essa ideia aqui foi bacana, né? Essa questão das canetas de Mojauro, né? Para quem não sabe, é canetas para emagrecer, né? E aqui o cara disse, se você pegar o BOP, né? E pedir o BOP para buscar o
para subir o morro para buscar o Adriano. Essa aqui realmente a galera tem uma habilidade, né, para fazer piada, somente nesse campo do futebol, né? Bom, pessoal, é isso aí. Inscreva-se no canal, deixa o like, curta esse vídeo. Estaremos aqui sempre tratando dessas questões do nosso amado Brasil. Um grande abraço no coração, fique em paz.